Então vamos começar agora então nossa resolução de exercícios Foco Enem a respeito de movimento circular, beleza? O primeiro exercício da FATEC diz o seguinte: um dos grandes empreendimentos tecnológicos que a humanidade presenciou foi a construção na Europa do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC. Vocês já devem ter ouvido falar dele em alguma notícia, alguma reportagem, que é bem bacana. E ele é situado a 175 metros de profundidade. Nele, prótons são acelerados num túnel de 27 quilômetros de comprimento na forma de um anel. Então, o comprimento é de 27 quilômetros. A gente tinha discutido a respeito do movimento circular, que quando ele dá uma volta completa, ele percorria qual distância? 2πr. Só que aqui nem é necessário, que ele já fala que esse comprimento de 2πr, que seria uma volta completa, equivale a 27 km em forma de anel e percorrem aproximadamente 11.000 voltas em apenas um segundo. O que significa esse 11.000 voltas em um segundo? O que é a quantidade de voltas em um segundo? A nossa frequência que a gente tem aqui é de 11.000 voltas por segundo. Então é como se fosse 11.000 rotações por segundo ou também 11.000 Hz. E o comprimento que nós temos de uma volta já foi dado pelo exercício também, que equivale a 27 quilômetros. São essas informações que a gente tem até o momento. Todo mundo concorda? A partir daí, esses prótons se chocam com outros numa razão de 600 milhões de colisões por segundo. De acordo com o texto, é possível prever que a velocidade que as partículas atingem no momento da colisão será quanto na unidade quilômetros por segundo. Então, o que eu quero calcular aqui? Eu quero calcular a velocidade. Como é a velocidade em um movimento praticamente considerado uniforme, a gente poderia pensar, bom, a velocidade ela é o quê? O ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Concordam comigo? Só que esse ΔS já foi informado aqui pelo exercício, que é de 27 km, que é quando eles dão uma volta completa que eles vão se chocar. Então, nesse sentido, eu tenho esse deslocamento aqui, essa distância de 27 km. E aqui, como que é chamado mesmo o intervalo de tempo para uma volta completa? Período. Então, também poderia colocar que seria essa distância de uma volta completa dividido pelo período, que é o intervalo de tempo para dar uma volta completa. Só que eu tenho o que aqui? A frequência. E o que é o inverso do período? É a própria frequência. Então tem que ficar bem claro que essa relação que a gente fala, que 1 sobre o período é igual à frequência, ou que 1 sobre a frequência é igual ao período, isso significa que tanto faz eu dividir pelo período ou eu multiplicar pela frequência. Estou fazendo bem passo a passo para vocês verem que é bem tranquilinho, tá? Então, a velocidade aqui nesse caso, ela será igual ao meu ΔS, ao invés de eu dividir pelo período, multiplico pela frequência. Então, a velocidade vai ser igual. Qual que é a distância? 27 km. Eu preciso passar para metro? Não, porque a unidade é quilômetro por segundo. Então, eu pego essa distância que é de 27 km e multiplico pela frequência. Qual que é a minha frequência? 11.000 Hz. Logo, a minha velocidade vai ser igual a quanto? Vou lá para o cantinho e faço só 27 vezes 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 7, 9, 2. Então, 27 vezes 11 deu 2, 9, 7. Com mais quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unidade? Quilômetros por segundo. Qual que é a nossa alternativa correta? Letra B. Exercício 163. A distância percorrida por uma charrete construída com rodas idênticas de raio 60 centímetros. Então, já vamos marcar. O raio dela é de 60 centímetros. Beleza? E que executam 3.000 voltas cada uma. Sem qualquer giro em falso, vai ser de quanto? Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é qual que é a distância que ela percorre quando ela dá uma volta. Todo mundo concorda que quando ela dá uma volta, a gente tem um comprimento de uma circunferência? E como que é calculado o comprimento de uma circunferência?
2πr. Então, até agora está bem tranquilo, né? Aqui tem um entrave, né? Ficar colocando 3,14, aí entra número decimal. Eu posso usar só 3? Olha as suas alternativas. Menor, maior, menor, maior. Então, você concorda que não é tão preciso? Então, se você usar 3, provavelmente vai dar certo. Então, essa é uma malandragem boa também de você analisar. Quando que eu tenho que usar π igual a 3,14 e quando eu posso usar só 3? Se a aproximação 3 dá. Então, coloco aqui, ó, 2 vezes π, quanto que vale π? 3. E o raio vale quanto? 60 centímetros, que é a mesma coisa que 0,6 metros. Se eu dividir isso aqui por 100, eu encontro 0,6 metros. Então, quando eu faço essa multiplicação, o que eu encontro? 3 vezes 6, 3 vezes 0,6, 1,8. 1,8 vezes 2, 3,6. O quê? Metros. Isso em uma volta. Só que eu tenho que fazer para quantas voltas? 3.000. Então, para 3.000 voltas, o que eu posso fazer agora? 3.000 e multiplico por 3,6. 6 vezes 0, 0, 0, 0, 3 vezes 6, 18. Mais 0, 0, 0, 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 8, aqui dá 10. Então, a gente tem uma casa decimal. Qual que é a resposta que a gente encontra? 10.800 metros. Então, a distância percorrida será de 10.800 metros, que é a mesma coisa que 10,8 quilômetros. Concordam comigo? Então, qual será a nossa alternativa correta? A C. É uma distância maior que 10 quilômetros e menor que 13. E, novamente, bem tranquilo. Você calcula qual foi a distância percorrida para uma volta. Como ele quer saber para 3.000, multiplica essa distância por 3.000. Bem basicão. O escalpelamento é um grave acidente que ocorre em pequenas embarcações que fazem transporte de ribeirinhos nos rios da Amazônia. O acidente ocorre quando os fios de cabelo longos são presos ao eixo desprotegido do motor. As vítimas são mulheres e crianças. Preconceito. E se o homem tiver o cabelo grande? Ele também não pode sofrer isso? Cadê a inclusão aqui? É ou não é? E se minha barba estiver grande, eu não pode pegar minha barba? Ok. Então, as vítimas são mulheres e crianças que acabam tendo o couro cabeludo arrancado. Um barco típico que trafega nos rios da Amazônia, conhecido como rabeta. Então, rabeta é um barquinho lá da Amazônia. Possui um motor com um eixo de 80 milímetros de diâmetro. Se ele tem 80 milímetros de diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Então, o raio vale quanto? 40 milímetros, certo? Quando em operação, ele executa 3.000 RPM. O que é 3.000 RPM? É a frequência. Então, a nossa frequência é de 3.000 RPM. Já está nas unidades do Sistema Internacional? Nem o meu raio. Para passar de milímetro para metro, o que eu tenho que fazer? Dividir por 1.000? Se eu divido por 1.000, quanto que eu vou encontrar? 0,04 metros. Quando eu divido por 1.000, eu ando 3 vírgulas com a casa para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui. Andei uma, até aqui andei duas, andei 3. Tá bom? E a frequência para eu passar para o Sistema Internacional? Como que eu converto de RPM para RPS? Divido por 60. Daqui para cá, divido por 60. E daqui para cá, eu divido por 1.000. Então, quando eu divido por 60, quanto que eu vou encontrar? 50 RPS, que é rotações por segundo, que é a mesma coisa que 50 Hz. Até agora eu só anotei as informações. Aí ele fala: considerando que nessa situação de escalpelamento há um fio ideal que não estica e não desliza preso ao eixo do motor e que o tempo médio de reação humana, que a gente tem um tempo de reação para você perceber que alguma coisa está acontecendo, para você perceber que está puxando. Então, considerando que o tempo de reação é de 0,8 segundos, então nós temos um intervalo de tempo de 0,8 segundos, a pergunta é: podemos afirmar que o comprimento aproximado deste fio que se enrola sobre o eixo do motor, no intervalo de tempo, vai ser em quanto?
Então, como que a gente consegue resolver este tipo de exercício? Primeira coisa que a gente pode determinar, qual que é a quantidade de cabelo que é enrolado a cada uma volta completa? Vocês concordam que a gente pode fazer isso? Como que a gente faz isso? Calculando o comprimento da circunferência deste nosso eixo do motor. E o comprimento é dado como? 2πr. Então, 2πr. Então, 2π eu sei que vale quanto? 6,28. E aí eu tenho que multiplicar ainda por 0,04. Mas aqui por aproximação, vamos utilizar 3 também? Ó, 2 vezes π, que é 3, vezes o raio. Qual que é o raio? 0,04. Então, o comprimento que nós temos é igual a 2 vezes 3, 6. Quantos que dá 6 vezes 0,04? Sabe por que que eu acho que não dá? Assim, eu acho. Porque, olha só, 10, 20, 30, 96, 602. Então, a menor diferença que a gente tem é de 10 unidades. Então, acho que esse 0,14 não influencia tanto assim. Mas, por exemplo, se você usa 3 e deu ruim, a gente tem que voltar e usar 3,14. Mas tanto tempo você economiza usando 3, compensa você tentar. Mas até que todo mundo concorda que essa aqui é a distância de um comprimento? Então, 0,24 metros é o tanto de fio que seria enrolado em uma volta completa. Só que, quanto tempo demora para dar uma volta completa? Como que é chamado o tempo para dar uma volta completa? Período. E como que eu consigo determinar o período tendo a frequência? Eu sei que o meu período, ele é o inverso da frequência. Logo, o meu período vai ser igual a 1 sobre 50. Quanto que dá 1 sobre 50? É como se fosse 1 dividido por 5, depois dividido por 10. 1 dividido por 5, 0,2. Dividido por 10, 0,02 o quê? Segundos. Agora a gente vai usar a coisa que aluno do ensino médio mais gosta da vida. Regrinha de 3. Não é uma regrinha de 3? Porque isso aqui não é o tempo para dar uma volta completa? Essa não é a distância, tanto de fio que vai ser enrolado em uma volta completa? Então, com aquele intervalo de tempo ali, quanto que vai ser enrolado de fio? Então, vamos lá. Eu sei que no tempo de 0,02 segundos, 0,24 metros de fio de cabelo é enrolado. Então, nesse tempo que o exercício quer saber que é de 0,8 segundos, quanto de cabelo vai ser enrolado? X. 0,02 vezes x, 0,02x. Igual 0,8 vezes 0,24. 0,24 vezes 0,8. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 8, 16, com 3, 19. 8 vezes 0, 0, mais 1, 1. Mais 0, 0, 0. Então, aqui dá 2, aqui dá 9, aqui dá 1, aqui dá 0. Quantas casas decimais a gente tem? 3. 2 aqui, 1 aqui. Então, minha resposta também tem que ter 3. 1, 2, 3. Então, deu 0,192. Pessoal, presta atenção aqui um pouquinho nas malandragens que a gente pode fazer. Então, meu x vai ser 0,192 dividido por 0,02. Aí tem gente que chega nessa hora e já desespera. Pô, chegou em decimal, lascou, velho. O que eu faço na minha vida? Mas é de boa. Quantas casas depois da vírgula que tem? E aqui? E agora? 3 também. Aí eu posso cortar a vírgula. Então, qual que é a continha que sobrou ali para eu fazer? Em cima, 192, porque 0 à esquerda não conta. E embaixo sobra quem? 20. Preciso fazer a conta? 192 é quase qual número? Lembra que como eu usei só 3, deu um pouquinho abaixo? Tá, mas ele é quase 200. Se fosse 200, quanto que ia dar 200 dividido por 20? Então, qual que é a nossa resposta? 10. Olha só, da VUNESP. Se é da VUNESP é difícil. Uma técnica secular utilizada para aproveitamento da água como fonte de energia consiste em fazer uma roda, conhecida como roda d'água, girar sobre a ação da água em uma cascata ou em correntezas de pequenos riachos. O trabalho realizado para girar a roda é aproveitado em outras formas de energia. A figura mostra um projeto
com o qual uma pessoa poderia, nos dias atuais, aproveitar o recurso hídrico de um riacho, utilizando um pequeno gerador e uma roda d'água para obter energia elétrica destinada à realização de pequenas tarefas em seu sítio. Duas roldanas, uma fixada ao eixo da roda e outra ao eixo do gerador, são ligadas por meio de uma correia. Fácil, né? O raio da roldana no gerador vale quanto? 2,5 centímetros. Então a gente pode até marcar. O raio aqui da roldana vale 2,5 centímetros. E o da roldana, da roda de água, vale R. Para que o gerador trabalhe com eficiência aceitável, a velocidade angular da sua roldana tem que ser de 5 rotações por segundo. O que é rotação por segundo? Frequência? Então, qual que é a frequência que a gente tem aqui do gerador? 5 Hz. Então, aqui eu tenho uma frequência de 5 Hz, conforme instruções do manual do usuário. Considerando que a velocidade angular da roda é de 1 rotação por segundo, ou seja, a frequência dela é quanto? 1 Hz. A pergunta é, qual que deve ser esse raio? Para a gente responder isso, você tem que saber disso aqui, ó. Se um aumenta, o outro diminui. Se um eu duplicar, o outro cai pela metade. Todo mundo concorda? Então, olha só, vamos analisar o que aconteceu com a frequência. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aqui eu tinha frequência de 5, aqui eu tenho frequência de 1. O que aconteceu com a frequência? Foi dividida por 5. Lembra que a frequência e o raio é o inverso um do outro? Se a frequência foi dividida por 5, o que vai acontecer com o raio? Vai ser multiplicado por 5. E quanto que é 5 vezes 2,5? Acabou. Ah, mas eu não vou lembrar desse negócio da proporção. Tá bom, F1, R1, F2, F2. Você lembra disso aqui, ó. F1, R1 é igual a F2, R2. A gosto do freguês. Qual que é a frequência dessa primeira? 1. Qual que é o raio dela? R. Qual que é a frequência 2? Qual que é o raio? 1 vezes R. 5 vezes 2,5. Pronto, ó. Do mesmo jeito. A gosto do freguês. Tudo bem? A figura a representa de forma simplificada parte de um sistema de engrenagem que tem a função de fazer girar a hélice H1 e a hélice H2. Um eixo ligado ao motor gira com velocidade angular constante e nele estão presas duas engrenagens, engrenagem B e engrenagem A. Esse eixo ele pode se movimentar horizontalmente, assumindo essa posição 1, onde a gente tem a conexão de B com C, ou nessa posição 2, onde eu tenho a conexão de A com D. Certo? Beleza. Com as engrenagens B e C acopladas, a gente gira a hélice H1. Com as engrenagens A e D acopladas, a gente gira a hélice H2. Certo? Aí ele fala aqui pra gente, ó, que quando ocorre essa ligação de B com C, surge uma velocidade angular aqui na nossa hélice 1 de ômega 1. E quando eu tenho a acoplada com a D, surge aqui uma outra velocidade angular que é a nossa ômega 2. Beleza? Aí considere o RA, RB, RC e RD como sendo os raios das engrenagens A, B, C e D, respectivamente. Sabendo-se que o raio B ele é o dobro do raio A e que o raio C é igual ao raio D, qual que é a razão entre as velocidades angulares ômega 1 e ômega 2? Cara, quando você lê de primeira vez, fala assim, pô, só Deus sabe. Mas pensa na física. O que você sabe a respeito da engrenagem B e A? Primeira coisa que você tem que saber. Elas estão no mesmo eixo? Se elas estão no mesmo eixo, o que elas possuem? Mesma velocidade angular. Então, você pode escrever isso, ó. Então, ó, A e B, elas estão o quê? No mesmo eixo. Se elas estão no mesmo eixo, a gente sabe que a velocidade angular de uma
é igual à velocidade angular da outra. Essa é uma afirmação. Eu sei que isso aqui realmente acontece. Agora eu tenho que fazer uma análise para o que acontece na minha posição 1 e o que acontece na minha posição 2. O que a gente tem na posição 1? Quando eu coloco elas em contato, elas adquirem a mesma velocidade. Qual velocidade? A linear. Então, na posição 1, quais foram as engrenagens que eu conectei? B e C. Então, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que VB é igual a VC. Qual que é a equaçãozinha que a gente utiliza para calcular essa velocidade linear? Não é ômega R? Então, qual que vai ser esse meu VB? Ômega B vezes o raio RB. E quem que vai ser aqui nesse VC? A C não é o que vai passar para a minha hélice? Então, o ômega vai ser o ômega 1. E o raio é o raio C. Vocês concordam comigo? Só que o que eu cheguei ali em cima de igualdade? Não foi esse aqui que eu cheguei? Então, quem que eu tenho que isolar aqui? O ômega B, ó, que eu vou precisar dele. Aí eu vou isolar o ômega B. Se eu isolar o ômega B, quem que vai ser o ômega B? Ômega 1 vezes o raio C dividido por RB. Agora, eu olho aqui na posição 2. Quem está em contato na posição 2? A e D. Então, VA é igual a VD. Quem que é o meu VA? Ômega A vezes raio A. O meu VD? Ômega 2, porque é o que vai dar a minha velocidade angular na hélice 2, vezes o raio D. Quem que eu tenho que isolar? Ômega A. Então, ômega A vai ser igual a ômega 2 vezes RD dividido por RA. Agora que eu achei o meu ômega A e achei o meu ômega B, o que eu tenho que fazer? Igualar um ao outro, não é? Então, já que eu encontrei esses dois, eu vou vir aqui em cima e vou escrever isso, ó. O ômega A tem que ser igual ao ômega B. Quem que é o ômega A? Ômega 2 RD sobre RA. Quem que é o ômega B? Ômega 1 vezes RC sobre RB. Presta atenção na malandragem aqui agora, ó. Aqui que vem essa importância dessas afirmações. O RC é igual a quem? O RD? Se o RC é igual a RD, o que eu posso fazer com eles? Cortar, porque eles são iguais, não é? E o que eu tenho sobre o RB e o RA? O RB, ele vale 2 vezes RA. Então, a mesma coisa de eu pegar, tirar esse RB e colocar aqui embaixo. 2RA. E se eu coloco esses 2RA, eu ainda ia poder cortar esse RA com esse RA. Quem não está conseguindo fazer direto aqui, substitui, vem na linha de baixo, vai cortando passo a passo, que você vai ver no que você vai chegar. E aí, o que você ia encontrar a partir disso aqui? Que ômega 2 é igual a ômega 1 dividido por 2. Mas qual que é a razão que eu quero? Ômega 1 por ômega 2. Então, olha só o que eu vou fazer. Esse 2 que está dividindo vai vir para cá multiplicando. O ômega 1 já continua ali na mesma posição. Esse ômega 2 que estava multiplicando vem para cá. O que eu acabei de encontrar? Ômega 1 por ômega 2. E quanto que deu ômega 1 por ômega 2? 2. O movimento circular de um disco A pode ser transmitido para outro disco B de duas maneiras. Ou colocando em contato, ou ligando-os para uma correia ou corrente. Independentemente da forma de transmissão, e não havendo deslizamento ou escorregamento nos discos, pode-se afirmar que pontos periféricos dos dois discos possuem a mesma velocidade. Beleza? Este princípio ajuda a explicação da relação entre coroa e catraca nas bicicletas. Em uma pista plana horizontal, um ciclista consegue aplicar nos pedais de sua bicicleta uma força capaz de girar a coroa com uma frequência igual a 1/3 da frequência da catraca. Nessas condições, sendo o raio da coroa igual a 12 centímetros, qual que vai ser o raio da catraca? Se você quiser fazer aquele desenho ou analisar a proporção de uma para outra, dá. Quem não gosta da proporção, igual eu falei, é só lembrar do quê?
F1R. Então, esse F1 vezes o R1 tem que ser igual a quem? A F2 vezes o R2. Então, vamos lá. A partir de agora, esse 1 vai ser a minha coroa. E esse 2 aqui vai ser a minha catraca. Então, vamos lá. Vamos ver novamente o que ele fala. Um ciclista consegue aplicar nos pedais uma força que a coroa ela tem 1/3 da frequência da catraca. Então, se a catraca ela tem uma frequência F, qual que vai ser a frequência da minha coroa? F por 3, que é 1/3. Concorda? Tá, agora eu tenho que ver as informações sobre os raios. Aí ele fala que o raio da coroa tem 12 centímetros. Então, aqui eu tenho 12. E eu tenho que descobrir qual que vale esse raio da minha catraca. O que eu posso fazer com os F de cada lado? Corta, corta. O que eu encontro aqui? Que 12 dividido por 3 é igual ao raio da minha catraca. Quanto que é 12 dividido por 3? 4.